O homem que me intimidava na escola me parou na rua para pedir um emprego, e eu tive que decidir se seria o herói dele ou o vilão que ele me ensinou a ser. Minha adolescência não foi uma fase da vida, foi um teste de resistência em um campo de concentração particular. Eu era o alvo perfeito, magricela, desengonçado e com óculos que pareciam grandes demais para o meu rosto pálido. O meu inferno pessoal tinha nome, sobrenome e um hálito que cheirava a cigarro barato, carunço. Quase todos os dias ele me arrastava para o térreo da escola ou para o beco úmido atrás do ginásio. Ali, longe dos olhos dos professores, ele me espancava sem piedade. Não havia motivo, não havia roubo, era apenas a diversão sádica de ver o meu corpo dobrar sob os socos dele. A dor chegou a um limite insuportável. Em uma noite de terça-feira, sentei-me na cama com o rosto desfigurado, o lábio partido e o olho inchado. Chorei enquanto escrevia uma carta de despedida para os meus pais. Eu não aguentava mais o peso de existir. Mas, por um acaso do destino, a TV estava ligada no noticiário. A reportagem mostrava um adolescente que havia acabado com a vida dos garotos que faziam bullying com ele. Olhando fixamente para a câmera com um olhar vazio, o garoto disse uma frase que resetou a minha existência. Se alguém está sofrendo bullying, não se mate. Faça seus agressores sofrerem. Naquela noite, eu não morri. A tristeza foi incinerada por um ódio gelado e metódico. Meses depois, minha família se mudou e eu troquei de escola. O ciclo tentou se repetir. Os novos valentões me cercaram no vestiário e me bateram. Mas dessa vez, eu não derramei uma única lágrima. Voltei para casa e comecei a treinar. Todos os dias, incansavelmente, eu socava as paredes da garagem até meus nós dos dedos sangrarem. Levantei pesos improvisados com latas de tinta e sacos de cimento. Minha dieta era o ódio. Eu fortaleci meu corpo com uma obsessão psicopata. O dia da virada chegou no pátio central. Quando os 3 caras mais fortes da escola vieram para cima de mim, eu não recuei. Eles desferiam golpes, mas eu absorvia cada um deles sorrindo. Anos apanhando do carunço tinham moldado em mim uma tolerância à dor que não era humana. Eu era um bloco de granito. Os valentões, que estavam acostumados a bater, mas nunca tinham levado um soco de verdade na ponta do queixo, desmoronaram no primeiro impacto. Eu destruí um por um, quebrando ossos e egos com a precisão de um cirurgião. O problema é que eu gostei. A adrenalina de quebrar quem se achava intocável era o melhor vício que eu já tivera. O garoto magricela morreu e eu me tornei o maior predador daqueles corredores. Eu era um valentão extremamente progressista. Promovia a verdadeira igualdade social na dor. Atleta, nerd, popular, novato. Meus punhos não tinham preconceito de gênero, raça ou classe social. Se alguém cruzasse o meu caminho com arrogância, apanhava com os mesmos direitos de qualquer outro. Apesar de ser um monstro na escola, eu mantive a disciplina de nerd em casa. Eu jurei que daria um futuro de luxo para os meus pais. Anos depois, essa dualidade bizarra me transformou em um bilionário. Fundei uma multinacional de tecnologia que esmaga a concorrência antes mesmo dela perceber que existimos. Eu admito, se eu tivesse continuado aquele nerd medroso, jamais teria estômago para o mundo corporativo. Mas depois de aprender a ser um carrasco implacável, fechar negócios multimilionários era brincadeira de criança. Certa tarde, saindo da minha sede de vidro e aço para almoçar, ouvi uma voz rouca e hesitante. Rafael? Me virei. Era ele, carunço. O homem estava acabado, vestia roupas gastas, tinha o rosto encovado e um olhar de absoluta derrota. Ele se aproximou tremendo, os olhos marejados. Ele pediu perdão por tudo o que fez comigo na escola, falando sobre como a vida tinha sido dura com ele. Engolindo o último resto de dignidade que possuía, ele implorou por um emprego. Disse que aceitaria ser faxineiro de limpeza pesada, qualquer coisa para sustentar a filha pequena. Meu corpo congelou por um segundo. Meus punhos fecharam por puro instinto de memória muscular. Eu tive o impulso de espancá-lo ali mesmo, na calçada, na frente de todos. Mas parei. Um sorriso sombrio, lento e largo cortou o meu rosto. Pensei em dezenas de formas de humilhar e destruir aquele homem lentamente, dia após dia, dentro da minha própria empresa. Sem que ele visse, peguei o celular no bolso e mandei uma mensagem curta para o chefe da segurança. Desativem imediatamente todas as câmeras do térreo e da área de carga nos fundos. Só para relembrar os velhos tempos. Guardei o celular e olhei bem fundo nos olhos marejados do homem, que um dia quase me fez tirar a própria vida. Abri um sorriso acolhedor, estendi a mão para um aperto firme e disse: "O passado é passado, carunço. Amanhã cedo você começa. Pode ter certeza de que você será muito bem recebido na minha empresa. Eu mesmo vou garantir que você nunca esqueça o seu primeiro dia."